E olha só, gente, falar do Dia Internacional da Mulher e não falar sobre violência contra elas não faz sentido, pois essa data simboliza a luta das mulheres e os direitos para procurarem melhores condições de vida, né, Samia? Com certeza, viu? E viver, com certeza, é um direito da mulher. Por esse motivo, estamos recebendo hoje a diretora da Casa da Mulher Brasileira, Susan Lucena, mais uma vez, né? Seja muito bem-vinda ao Balanço Geral amanhã. Obrigada. E numa data muito importante, né? Um mês importantíssimo, nosso mês, mês da mulher, e que a gente possa cotidianamente saber que esse mês é referência das lutas que nós já travamos para alcançar os direitos que utilizamos hoje. Ainda precisamos avançar muito mais, mas a gente já vem dando os bons passos para uma sociedade de iguais, que é o nosso objetivo. Exatamente. Doutora, terminamos 2024 com 68 casos de feminicídio, né? 19 casos a mais do que em 2023. No início de janeiro, finalizamos com 4. Janeiro de 2025 já, né? Com 4 casos, praticamente um por semana. Estamos em março, hoje ainda é dia 10 de março, já temos 9 casos de feminicídio. Conta pra gente, fala um pouquinho pra gente sobre esse cenário que é assustador. Segundo as nossas campanhas, tudo que é feito, todos os projetos que são feitos, são na tentativa de diminuir essa situação e, infelizmente, estamos num quadro assustador e alarmante, né? Exatamente. A gente sempre diz que o feminicídio é uma morte anunciada. Embora a Lei Maria da Penha ela venha se consolidando, quando a gente fala de direito da mulher, a primeira legislação que a gente lembra é uma legislação que vem sendo constantemente adequada à nossa realidade, com aumento de penas, com ampliação das medidas protetivas de urgência. Saiu uma pesquisa que diz que somente 20% das pessoas conhecem efetivamente a lei, embora quase 100% tenham conhecimento da existência dela. Então, são pouquíssimas as pessoas que, de fato, sabem o que consta lá. Quando a mulher pensa em medida protetiva, acha que é só afastamento, mas não é. Tem inúmeras formas de medidas protetivas e, a todo momento, ela vem sendo potencializada. Desde 2018, se tornou crime descumprir medidas protetivas de urgência e, hoje, o crime que mais prende homens em decorrência da violência doméstica é justamente esse descumprimento. E embora a gente fale, nossa, aumentou os casos, as mulheres têm denunciado mais e têm morrido mais, uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque as mulheres que estão denunciando e que estão pedindo medida protetiva de urgência não estão sendo vítimas de feminicídio. Então, a gente precisa parar de achar que a gente vai resolver sozinha aquela história, é questão de dentro de casa, é o pai dos meus filhos, eu vou conseguir resolver, uma pessoa boa, vou ajudar a mudar. Tanto é que os feminicídios acontecem aonde? Dentro de casa, na frente dos nossos filhos. Então, a pessoa, quando entrou no nosso lar, é uma pessoa que é de confiança para a gente. Então, a gente acredita que ela não vai fazer nada, né? Todas as mulheres vítimas de tentativa de feminicídio dizem, eu jamais imaginei que ele pudesse fazer isso comigo, né? Então, a gente precisa saber que a gente tem a polícia e o judiciário para resolver essas questões. A melhor tradução para as medidas protetivas de urgência é o que os olhos não veem, coração não sente. Então, se você saiu de um relacionamento, já que em 92% dos feminicídios acontecem quando se termina o relacionamento, aquele sentimento de propriedade que o homem tem sobre a mulher, ele é aguçado e aí ele acha, mulher minha não vai ser de mais de ninguém, como assim que ela não me quer mais? E é assim que acontece os feminicídios. Então, se você está nessa fase, procure a Casa da Mulher Brasileira, peça a medida protetiva de urgência. Você pode fazer, inclusive, online, no site do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, ou mesmo da Defensoria Pública, tem canais para solicitar online as medidas. Certo. Doutor, além do feminicídio, também outros crimes também recorrentemente acontecem, como, por exemplo, o abuso sexual, a importunação sexual. Eu queria que a senhora fizesse uma diferenciação. Muita gente não entende ainda a diferença entre importunação sexual e abuso sexual. Queria que a senhora desse assim, uma luz sobre esses dois casos. São crimes, os crimes de violência sexual, eles vêm sendo, inclusive, aprimorados, né? Até 2009, por exemplo, o chamado estupro, ele precisava ter a chamada penetração, né, a conjunção carnal. De 2009, houve uma alteração em que não, um ato libidinoso, diverso da conjunção carnal, aquele beijo lascivo, o passar a mão nas partes íntimas, né? Então, é considerado o estupro. O que é a importunação sexual? É aquele beijo
forçado, mas que não seja aquele beijo tão lascivo, aquela passada na mão no corpo, né, considerado crime de importunação sexual, um crime bem recente, era inclusive antes de uma contravenção penal chamada importunação ofensiva ao pudor, e aconteceu um caso em São Paulo em que um homem se masturbou em uma mulher e ele foi levado à delegacia e liberado após pagar uma multa. Ali se identificou que não era crime e a partir daquele momento se tornou crime chamado de importunação sexual. E o assédio sexual é aquele que acontece no ambiente de trabalho. Essa já é uma lei mais antiga, de 2001, né? Então, aqueles convites, aquelas chamadas para sair, aquele abraço mais apertado, aquele galanteio no ambiente de trabalho. A gente sempre diz, onde se ganha o pão, não se come a carne, né? Então, o assédio sexual do ambiente de trabalho é um crime, a importunação sexual é um outro crime e o estupro um outro crime. São crimes que acontecem em larga escala. A gente tem uma média de 834 mil estupros por ano no país, 89% dos casos praticados contra o sexo feminino, e a gente tem as crianças e adolescentes como as maiores vítimas. Em 70% dos casos, esses crimes acontecem dentro das nossas casas, praticados por pessoas conhecidas das crianças e adolescentes, por isso é importante estar muito atento. Infelizmente, somente 8,5% desses casos chegam à delegacia, ou seja, não chega a 70 mil casos. O que a gente ainda precisa fortalecer muito, a lei de notificação compulsória, haja vista que os 834 mil casos são registrados pelo Sistema Único de Saúde. Então, a gente tem uma lacuna aí que a gente precisa enfrentar, e a gente precisa garantir que as vítimas possam falar. Tanto é que a Lei Joana Maranhão, criada em 2012, garante que o crime praticado contra crianças e adolescentes, o prazo de prescrição só começa a contar a partir dos 18 anos. Então, a gente tem aqui no Maranhão o único instituto de perícia de criança e adolescente, que foi criado em razão do caso dos meninos emasculados, que faz um laudo psicossocial das crianças e adolescentes para identificar a existência de uma violência. E como identificar? Mudança de comportamento das crianças, né? E quando acontece com as mulheres, já acontece na fase adulta. A gente viu recentemente alguns casos, terrenos baldios, falta de iluminação, né? Lembrando que a culpa nunca é da vítima, é de quem pratica esse crime. Então não é a roupa, não é o horário, não é se bebeu, não era se estava sozinha, mas as condições que também nos são colocadas, né? A cidade não foi feita para a gente, ela não está segura para nos receber. Então, a violência ela acontece em todos os lugares. Ela acontece nos bares, embora o local mais inseguro seja a nossa casa, em razão da violência doméstica, né? Mas quando nós estamos nas ruas, nós também não estamos seguros. Verdade. Doutora, infelizmente o nosso tempo já está acabando. A senhora tem 1 minuto para deixar uma mensagem para essas mulheres que precisam sair de um ambiente tóxico e abusivo. É sempre importante conseguirmos romper o silêncio. A vergonha e o medo nos impedem, a gente se questiona, a gente se sente impotente, mas as mulheres que conseguiram denunciar, que conseguiram romper o silêncio, elas têm conseguido viver em paz. É uma luta árdua, ainda existe um longo caminho pela frente, mas a gente tem avançado para que cada vez mais a gente possa viver em paz, em harmonia, que é aquele artigo 5º da Constituição que diz que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres, um dia se torne realidade. Amém. Obrigada, doutora. Volte sempre, tá? Amores, olha, obrigada pela companhia de vocês, mais uma semana se iniciando por aqui, tá? A gente vai voltar, inclusive, mais tarde no programa do Ailton. Vocês vão falar um pouco mais sobre o Dia Internacional da Mulher e sobre tudo que envolve a nossa luta, tá? Só para vocês saberem, aqui o assunto, se deixasse, eu falaria as 2 horas de programa inteirinha com a doutora, né? Porque é um assunto que mexe com todos nós, né? E toda mulher passa por várias situações horríveis na vida, tá? Algumas bem piores, né? Algumas que deixam um trauma mesmo para a vida toda, que são praticamente irreversíveis, mas todas as mulheres passam. Eu já passei várias vezes, com certeza a doutora já passou também, a assessora dela com certeza já passou. Então, você, mulher, não se cale. Não deixe passar. Assim como a doutora falou ainda agora, que eu queria ter me aprofundado também nesse caso, o número de registro aumentou bastante de casos de importunação sexual, assédio sexual. Sâmia, aumentaram esses casos, é isso? Com certeza, né? Já deve ter tido um aumento também. Mas o que aumentou mesmo foi o número de registros, o número de mulheres que, mesmo com medo, resolveram registrar o boletim de ocorrência. Mas é isso. Um beijo para vocês, força para todas nós.
Exatamente, palavras sábias, viu, Sam? Um beijo para você também. Nosso BGM de hoje vai chegando ao fim, mas amanhã, a partir das 7 às 5, estaremos juntos. Tchau, tchau, até lá.